Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia já no 1 Coríntios capítulo 8. Você que nos visita, aqui em nossa igreja temos o costume de estudar um livro por inteiro da Bíblia. Então estamos nessa trajetória de estudar o que o livro de Coríntios, da igreja Coríntios, nos ensina. E chegamos agora no capítulo de número 8. Mas antes de lermos o que esse capítulo tem a nos ensinar nessa noite, eu queria te relembrar alguns assuntos importantes que já passamos olhando para esse livro de Coríntios. Ele nos reservou fortes emoções, vimos sobre vários e vários assuntos. E lembre-se, essa igreja ela vinha por um problema grave de divisão. E não só isso, mas ela se esqueceu também de aplicar a disciplina do Senhor. E alguns irmãos escrevem para Paulo, e Paulo responde alguns questionamentos para essa igreja, ensinando aspectos doutrinários importantes para que eles pudessem voltar à unidade da igreja. Foram tantos e tantos assuntos como o pastoreio, sabedoria espiritual, disciplina, o litígio, divórcio, casamento, solteiro para os solteiros, ou para as viúvas, viúvos. Foram tantos e tantos assuntos que eles estavam em dúvidas, discutindo, que Paulo teve que ensinar para ele princípios doutrinários importantes. E chegamos agora no capítulo 8. E eu queria convidar você a ler comigo o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo de número 1 até o versículo 13. Vamos ler tudo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu irei ler na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Acompanhe comigo. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento, ele leva ao orgulho, mas o amor edifica. E se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados, até agora com ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes pode ser fraca. Venha contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do irmão que é fraco não será induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venham se escandalizar. Nós vamos agora caminhar por 1 Coríntios, capítulo 8, e você que quer acompanhar esse sermão e que deseja receber o guia, levante uma das suas mãos que o pessoal vai distribuir.
Como eu falei, é importante entendermos o que Paulo já está ensinando para esse pessoal. E aqui também é importante entendermos um pouco mais do contexto. O que acontece? Naquela época, existiam muitos cultos a vários e vários deuses. E nesses cultos, eles sacrificavam animais. E os sacerdotes desses ídolos recebiam muitas doações de animais. E a comida que sobrava do sacrifício, eles levavam para o mercado e lá era vendida. E alguns irmãos da igreja de Corinto iam lá e compravam uma carne. E você sabe, né? Quando a gente compra carne, igual ganharam hoje de manhã aqui o costelão, já fica o convite, olha, chama fulano, chama cicrano, um bom churrasco ninguém rejeita. E era provavelmente isso que estava acontecendo, um dos motivos. As pessoas chegavam na casa e diziam, olha, essa comida foi sacrificada a ídolos. Não só isso, mas alguns da igreja de Corinto também estavam indo lá no templo, sentavam à mesa com seus amigos antigos e comiam daquela comida também. E alguns irmãos que Paulo vai usar o título de fraco, ao verem aquilo, se escandalizavam. Esse era praticamente o contexto de mais um problema. Talvez na sua Bíblia aí, logo em cima está, sobre as coisas sacrificadas a ídolos, ou algo semelhante a isso. Esse é o problema que agora Paulo vai tentar resolver. E como é que Paulo vai tentar resolver isso? Nós iremos ver em 3 partes específicas. Nós iremos ver primeiro que Paulo vai mostrar o problema. Do versículo 1 até o versículo 3, Paulo vai relatar o problema do porquê aqueles irmãos que conheciam a doutrina correta estavam agindo de forma errada. Depois do versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai mostrar a teologia correta sobre o pensamento daquela época. E por final, do versículo 8 até o versículo de número 13, Paulo vai os convidar a praticar tudo isso. Então Paulo vai mostrar o problema, mostrar a teologia correta e no final mostrar como eles devem praticar tudo isso. Vamos comigo para a primeira parte, o problema. Olhe comigo o que diz o versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e vocês já entendem o que estava por trás, o comer essa comida que era sacrificada a ídolos. Sabemos que todos temos o conhecimento. E Paulo vai dizer, o conhecimento ele leva ao orgulho, mas o amor ele edifica. Olha o que estava acontecendo. Alguns irmãos que entendiam que ídolos não passavam de nada, e isso Paulo vai mostrar depois, não se importavam de comer uma comida que era sacrificada lá. Porque os ídolos são falsos. Logo, eles não se importavam com isso. Mas outros irmãos olhavam para aquilo e achavam um absurdo. Porque eles vinham daquelas práticas. E Paulo está dizendo, olha, vocês conhecem a maneira correta. Os ídolos, eles não passam de nada, nós vamos ver isso. E esses irmãos que tinham esse conhecimento, olha o que eles estavam fazendo com esse conhecimento. Logo no versículo 1, Paulo diz, provavelmente esse conhecimento eles estavam deixando orgulhosos. Você já viu alguém que se torna orgulhoso por conhecer algo? E era exatamente assim que eles estavam se comportando. Sabe o nariz empinado, olhando de cima para baixo? Era exatamente assim que eles estavam se comportando com os fracos daquela igreja. E Paulo vai começar exortando esses irmãos, dizendo, olha, o conhecimento por si só, para nada serve, a não ser te levar ao orgulho. Mas o amor, o contraponto de O contraponto de Paulo aqui é mostrar que o amor, ele edifica a igreja. E lembre-se, o que é que estava acontecendo com aquela igreja? É mais um grupo de irmãos divididos sobre determinado assunto. E Paulo está dizendo, de um lado tem aqueles que são orgulhosos, por causa do conhecimento, e vocês se esqueceram que o amor é o que edifica. Olhe comigo o que diz, no versículo 2 ainda, Paulo segue falando. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Imagine, você já conversou com alguém
que aparenta conhecer todas as coisas? Você já se deparou com alguém assim? Você vai falar sobre determinado assunto e parece que aquela pessoa é um PhD. E você fala sobre outro assunto e aquela pessoa parece, vamos falar a verdade, é alguém chato. Você não tem prazer de conversar. Tudo bem, isso pode acontecer no âmbito comum da vida. Mas sobre Deus, é o que Paulo está dizendo no versículo 2, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Os de Coríntios achavam-se bons por conhecer muito, assim eles acreditavam. E Paulo está dizendo, vocês julgam conhecer alguma coisa? Vocês ainda não conhecem como deveria. Quem aqui conhece Deus em plenitude? Ninguém. Imagine, Deus é infinito, sim ou não? O que é conhecer 1% do que é infinito? Nada, não é verdade que quanto mais conhecemos o Senhor, a verdade é que mais reconhecemos que nada sabemos sobre Deus, ou melhor, pouco sabemos sobre Deus. É um movimento inverso. As pessoas que param no conhecimento se enchem de orgulho. Olha, eu sei algo que você não sabe de Deus. Mas é o contrário. Conhecer sobre Deus nos coloca de joelhos, a saber que ainda não conhecemos aquilo que precisamos conhecer. E que o que conhecemos é o que o próprio Deus quis se revelar a nós. E é isso que Paulo está dizendo, o conhecimento por si só, ele gera orgulho. Mas qual é a palavra que Paulo coloca para trazer equilíbrio para isso? O que é que edifica, irmãos? O amor. Não é ruim conhecer sobre Deus, porque precisamos conhecer sobre Deus. Mas precisamos conhecer sobre Deus. E esse conhecimento não para em si. Precisamos também amar a Deus. Por isso que no final do versículo 13, olha o que ele diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E deixe-me te explicar o que isso aqui quer dizer. É diferente conhecer alguém e amar alguém. Se eu falar um nome famoso, provavelmente você vai dizer, eu conheço. Se eu perguntar, você ama essa pessoa? Você vai dizer, não. É certo que para amarmos precisamos conhecer. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Não podemos simplesmente conhecer a Deus. Tudo aquilo que lemos, que estudamos sobre o Senhor, não pode parar no conhecimento somente. É preciso nos fazer amar ao Senhor, desejar o Senhor, ter um coração inclinado ao Senhor. É quando, por exemplo, vamos fazer nosso devocional, momentos de leitura da palavra, não só para ter o conhecimento, mas para conhecermos nosso Senhor, porque o amamos. Porque amamos a Deus. E Paulo está exortando esses que julgavam ter todo o conhecimento sobre o assunto, dizer assim, vocês pararam só no conhecimento. Vocês não amam a Deus como deveriam. Por isso que no final do versículo 13 ele vai dizer, porque se alguém ama a Deus, esse é o que por Deus? Conhecido por Ele. E essa palavra aqui, ela se repete lá no Antigo Testamento. Lembra quando Deus vai falar quem era Jó? Você lembra? Como Deus apresenta o seu servo? Viste o meu servo Jó? Homem temente, que não se desvia da palavra. Deus dando testemunho de quem Jó era. À medida que amamos o Senhor, conhecemos a Deus, o amamos, somos conhecidos por Ele. Imagine Deus dando testemunho de você. Como Deus falaria sobre você? Como alguém simplesmente que o conhece, mas não o ama? Ou alguém que conhece e o ama? É assim que Paulo está exortando esses irmãos. Vocês julgam conhecer a Deus, mas vocês não amam a Deus. Vocês não amam. Essa é a primeira exortação. Esse é o problema apresentado por Paulo para eles. Tá, vocês sabem o que tem que fazer, mas vocês pararam só no conhecimento. Lhes falta amor. Amor. E o que é que eles sabiam? O que é que eles tinham tanta convicção assim?
e que eles sabiam. No segundo ponto, Paulo vai nos mostrar que o conhecimento deles não estava errado, pelo contrário, estava correto. Olha o que diz, por exemplo, agora no segundo ponto, quando Paulo vai nos apresentar a teologia correta. No versículo 4, Paulo começa falando: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, os cristãos, porém há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio dele e de quem existimos. Paulo está falando aqui uma verdade para a fé cristã que não se pode abrir mão. Não é um assunto secundário esse aqui. Paulo está dizendo que existe apenas quantos deuses? Um só Deus. Com isso, nós anulamos todos os outros. Você já ouviu falar, por exemplo, das religiões lá na Índia? Que existem vários deuses? Para nós, todos eles são falsos. Não passam, talvez, de demônios ou pensamentos humanos. É o que Paulo está dizendo. Essa é uma das verdades que a fé cristã não abre mão. Cremos apenas em um único Deus. É um único Senhor. É um Senhor que tem a soberania sobre tudo e sobre todos. É diferente, por exemplo, o que a cultura nos mostra, ou que os filmes nos mostram. Você já viu alguém que pensa, por exemplo, é um pensamento comum, que o inferno é o lugar de reinado de Satanás, e que ele está lá carregando o quê? Um tridente, e quem chegar lá ele vai ficar... Um famoso filme, talvez, O Alto da Compadecida, você já viu? Alguns conhecem, em que no grande dia do julgamento vai ficar Deus e Satanás lá brigando, quem estava certo. Tudo isso está errado. Tudo isso está errado. A Bíblia vai dizer que o inferno foi criado por Deus para condenar Satanás, para que ele sofresse. Sabe, não existe uma briga do bem e do mal. Isso nunca existiu. Não houve qualquer possibilidade de Deus perder isso, não. Você já tem a Bíblia, e eu te pergunto, como é que termina? Tudo bem. O Senhor ganhando, e é isso que Paulo está dizendo. Olha, eles estão preocupados com ídolos. Vocês têm o pensamento correto. Os ídolos nada são. Existe apenas um único Deus. Um único Deus. Sabe o que Lutero falou certa vez? Que o diabo é como um cão preso na coleira nas mãos de Deus. E essa é a verdade. Essa é a verdade, e é essa teologia que Paulo está defendendo e mostrando para eles. Os ídolos daquela região não são deuses. Eles não são deuses, porque existe um só Senhor, um só Deus. Eu repito, precisamos crer que existe um só Deus, um só Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos. É essa a teologia aqui no versículo 4 até o versículo 7 que Paulo vai defender, mostrando a unicidade, que Deus é o único Senhor. Depois que Paulo faz isso e mostra para eles que o pensamento dos que eram os fortes dessa igreja estava correto, mas eles não tinham amor. Agora Paulo vai olhar para eles e dizer: eu quero ensinar para vocês a prática. Como é que vocês vão colocar em prática esse conhecimento? Vamos olhar comigo. A partir do versículo 9, Paulo vai dizer que é o terceiro ponto, a prática dessa teologia. Paulo começa dizendo: mas tenham cuidado com essa liberdade, que essa liberdade de vocês não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Olha aqui o que Paulo está começando a dizer.
Conhecer a Deus da maneira correta traz o que primeiro? Liberdade. Saber que só existe um Deus. Para esses dessa igreja, que vinham de uma cultura pagã, onde muitos deuses eram apresentados para ele, Paulo começa dizendo, mas tenham cuidado com essa liberdade. Conhecer da maneira correta é libertador. E é isso que Paulo está dizendo. Mas ele bota um porém aí. Cuidado, para quê? Para que você não sirva, para que você não seja uma pedra de tropeço para o irmão. E deixe-me te explicar aqui o que isso quer dizer. Primeiro, como eu falei, muitos dessa igreja estavam saindo do paganismo. Eles vinham de uma cultura, de uma religião, onde eles adoravam vários e vários deuses. E eles se convertem para o cristianismo, que crê unicamente em um Deus. Agora imagine alguém que passa a vida toda aprendendo sobre deuses, e quando cresce ele aprende que não. Você estava errado, existe unicamente um Deus. E aí Paulo vai tratar agora dois grupos específicos, como ele vem tratando, os fortes e os fracos. E quando Paulo se refere aqui a não ser pedra de tropeço, ele está falando dos fortes. E o que isso quer dizer? É não induzir o irmão mais fraco, que obtém o pensamento incorreto sobre aquele assunto, a voltar às suas práticas antigas, porque isso fere a sua consciência. Vocês estão me olhando, eu acho que não entendeu nada. Deixe-me te explicar melhor. Eu vou tentar ilustrar. Eu fiquei pensando qual ilustração eu vou te falar. Mas imagine, alguém que cresceu, por exemplo, na Umbanda. Alguém que adorava um Deus, um demônio lá. Um Deus falso, um demônio. E essa pessoa se converte. E você começa a caminhar com esse irmão, talvez algum dia aqui. E você chega numa encruzilhada e tem lá uma panela de barro, uma galinha e uma vela. Isso é o quê? Todos nós sabemos o que é. Segundo o que Paulo está dizendo, comer aquela galinha ali não tem problema nenhum. Porque os deuses são falsos. Mas aquele irmão, aquela irmã, que cresceu naquela prática, ao ver você fazendo aquilo, ele vai ser induzido ao quê? A sua consciência vai acusar que ele está adorando aquele Deus falso, do qual ele viveu a vida toda adorando. É exatamente isso que Paulo está falando sobre pedra de tropeço. Você não pode induzir o irmão que é fraco e que vivia em determinadas práticas, para que ele possa ser tentado e que a sua consciência o fira, a ponto dele achar de fato que ele está adorando um ídolo. É sobre isso que Paulo está dizendo, não usem da sua liberdade para que outros tropecem sobre isso, para que outros possam ser induzidos. Olha o que diz no versículo 10, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo, de um ídolo, será que a consciência do fraco não vai ser induzida a participar das comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais comerei da carne, para que não venham escandalizar. Entendeu? O que Paulo está dizendo é preciso ter sabedoria, para que você não possa induzir o teu irmão, que é fraco, a cair no pecado. Eu pensei em falar aqui, se Paulo responde que pode ou não ir no templo, mas esse assunto ele vai acabar lá no capítulo 11. Então esse assunto vai ser pregado em outros sermões. Paulo vai dar outras respostas sobre isso. Mas esses são os três principais assuntos que Paulo trata aqui. Paulo vai mostrar que o conhecimento sem amor gera arrogância. Paulo também vai mostrar que não conhecer a maneira certa, a teologia certa, faz com que o cristão não usufrua das verdades bíblicas. E por final, Paulo vai orientar,
instruir aqueles irmãos que têm conhecimento, se possível for, abram mão da sua liberdade, para que outros irmãos não caiam em pecado. São esses os 3 assuntos que Paulo trata. E eu queria trazer 3 aplicações sobre eles. E a primeira aplicação que eu quero falar para você é um alerta, assim como Paulo faz. Cuidado com o conhecimento sem amor. Vou repetir. Cuidado com o conhecimento sem o amor. Sabe por que precisamos ter cuidado? Porque o nosso coração é tendencioso à arrogância e ao orgulho. As pessoas podem se tornar arrogantes por conhecerem das coisas mais básicas até as coisas mais complexas da vida. Quem dirá saber sobre Deus? Quem diria? Nós podemos tornar um conhecimento acerca de Deus algo ruim na nossa vida. Então, cuidado com o conhecimento sem amor. Cuidado quando você conhece sobre o Senhor e isso não faz você amar ao Senhor, mas simplesmente você quer mostrar para outros que estão à sua volta que você sabe muito, que você conhece muito e que eles precisam te ouvir porque você sabe muito. Cuidado, é isso que Paulo está alertando os irmãos dessa igreja. Conheça o Senhor, mas que o teu conhecimento acerca do Senhor tenha em você um amor por Deus. Tenha em você um amor por Deus. Percebe o que Paulo está fazendo com essa igreja? Ele está orientando os irmãos a amarem uns aos outros. O problema era a divisão, eles estavam brigando por causa desse assunto. E Paulo está dizendo, primeiro vocês precisam amar a Deus. À medida que vocês conhecem o Senhor, não parem no conhecimento, amem a Deus. Então leia a Bíblia, continue lendo, mas não para mostrar aos outros que você sabe. Continue lendo os bons livros, participando de boas conferências, mas não para mostrar aos outros, mas para que você ame mais o Senhor, para que você deseje mais o Senhor. Que seja assim na sua vida. Venha ao culto, participe, mas não para que os outros vejam, mas para que você ame mais o Senhor. Use todos os meios de graça que o Senhor te deu para conhecer mais dEle, mas para amar mais o Senhor. Como eu falei, meus irmãos, é diferente conhecer o Senhor de amar o Senhor. Não se assuste, talvez tem pessoas que conhecem a Deus durante 20 e 30 anos e nunca amaram o Senhor. Talvez pessoas que frequentam, participam, e quando você pergunta, você conhece a Deus? Eles falam, conheçam o Senhor, mas nunca amaram ao Senhor. É diferente. É alguém como se estivesse olhando de longe, mas não quer um compromisso com o Senhor. Não abre mão de prazeres fúteis da vida, por exemplo, para ter um momento com o Senhor. Sabe, é isso que Paulo está exortando esses irmãos, dizendo, cuidado com o conhecimento. Porque se ele não redundar, não gerar em você amor pelo Senhor, ele vai gerar em você orgulho e arrogância. E o nosso coração é tendencioso para isso, meus irmãos. É tendencioso para isso. Então tenha sempre esse cuidado. Por isso, faça sempre essa pergunta. Quando você for ler bons livros, ter o seu momento devocional, vir ao culto, na escola bíblica, eu estou aprendendo tudo isso, e eu estou amando o Senhor. Eu estou amando o Senhor. Cuidado com conhecimento sem amor. Mas há uma outra aplicação. No segundo ponto, nós vimos que Paulo estabelece um princípio doutrinário, e ele defende a teologia que aqueles irmãos tinham, mostrando que Deus era o único Deus. Com isso, nós podemos olhar para o que Paulo está falando. Eu quero dizer para vocês, a doutrina é importante. Por isso, o estudo das Escrituras também é importante. A doutrina é importante. Então, estude as Escrituras. Temos dois grupos de irmãos: aqueles que conheciam
o assunto, e aqueles que eram o que Paulo chama de fracos, que se escandalizavam, que estavam se escandalizando. E Paulo vai mostrar que o pensamento daqueles irmãos, os fortes, não estava errado, estava correto. Estava correto, e Paulo vai defender isso de maneira teológica, mostrando que existia um Deus somente. Por isso, se você é alguém que talvez fale, olha, eu me escandalizo com tais coisas, o meu conselho para você, diante do que Paulo falou, é estude o que a Bíblia diz sobre aquilo. Olhe o que as Escrituras falam sobre aquilo, porque às vezes o seu escandalizar não passa de preguiça sobre determinado assunto do que Deus já mostrou. Por isso é importante também conhecermos sobre doutrina. Por isso que a doutrina é importante. Por isso que 1 Coríntios é cheio de doutrina, porque Paulo está trazendo essa igreja à unidade. E talvez você olhe para mim e diga, Anderson, mas eu não consigo entender. Eu não sei sobre determinados assuntos, está dizendo que é para mim estudar, mas eu não consigo. Olha os meios de graça que Deus deixou para você, por exemplo, a escola bíblica, onde diversos assuntos doutrinários são tratados e que você pode ter as suas dúvidas respondidas. No culto, por exemplo, como vimos vários assuntos, casamento, divórcio, onde é ensinado o que Deus requer dos seus. Tem um outro detalhe, tá? Você pode mandar uma mensagem para o pastor Léo, no WhatsApp, cheio de perguntas lá, e perguntar para ele o que a Igreja Batista Itaipu acredita. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não há desculpa para a preguiça de não estudar sobre doutrina. Existem vários meios de graça, meus irmãos, que o Senhor dá, para que possamos conhecer e deixarmos de ser crentes fracos sobre determinados assuntos, imaduros. Imaduros. Se dedique tempo a isso. Mas há uma outra aplicação, uma última aplicação. Você precisa ser exemplo, praticar o amor. É isso que Paulo termina falando, mostrando como eles devem praticar, ser exemplo. É a última instrução de Paulo nesse capítulo 8, mostrando que esses irmãos mais fortes, que conheciam o assunto, eles precisavam ter zelo e sabedoria nas suas ações. Eles precisavam agir como pessoas sábias, diante daqueles que se consideravam fracos. Dois grupos, fortes e fracos. Paulo vai responder ele, imagine, não é uma competição, é isso que Paulo faz e que é belo aqui. Paulo não vai dizer você está certo e você está errado. Paulo está tentando fazer eles se unirem e não ficarem mais divididos. Por isso que no final Paulo chama esses fortes e diz assim, eu quero ajudar vocês a praticarem isso que vocês conhecem. Paulo está unindo esses irmãos. E olha que algo importante para a igreja, a união dos irmãos, é isso que Paulo está tratando aqui. Com isso, você que precisa ser exemplo para o seu irmão, a minha pergunta é, você entende que Cristo morreu também pelo seu irmão mais fraco? Do qual você olhe sobre determinado assunto e diga, não é possível que esse irmão ainda está nisso. Você entende que Cristo morreu por ele também? Afinal, não é isso que Paulo fala no final do versículo 11? Perde-se o irmão mais fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu pelo mais forte e também pelo mais fraco. É isso que ele está dizendo. Cristo morreu por vocês. E esse não é o princípio maior. Com isso, você também não deveria se importar com as suas ações. Por exemplo, com o que você posta nas suas redes sociais. Aonde você anda. As suas ações. Aquilo que você faz. Você deveria se importar o que o seu irmão vai pensar sobre isso. Isso deveria passar pela sua cabeça. Porque esse seu irmão que talvez você julgue, olha, ele é um ignorante. Cristo morreu por ele também. O Senhor morreu por ele também. Paulo está convidando esses irmãos mais fortes aqui, e é isso que eu quero fazer com vocês também, que conhecem sobre determinado assunto, a agirem
com sabedoria. Eu tenho 3 perguntas desafiadoras para vocês. Você estaria disposto a renunciar a prazeres que não são pecaminosos por amor ao próximo? Por amor àquele irmão mais fraco? Você estaria disposto a renunciar, a abrir mão? É isso que Paulo fala. Abram cuidado com essa liberdade. Pense, você faria isso? Você estaria disposto agora a caminhar em sabedoria, sendo exemplo, sabendo que outros olham para você, o que você faz, ter cuidado com as suas ações? Mas há uma outra pergunta. Você estaria disposto a ajudar irmãos que talvez estão começando a caminhar agora na fé, a entender sobre determinados assuntos? Eu sei que tudo isso dá trabalho, mas você estaria disposto a sentar, irmão, você é alguém que começou agora na fé, e deixe-me ler a Bíblia com você, deixe-me falar com você. Essa é a terceira aplicação. Seja exemplo. Seja exemplo para o outro. A pergunta é, qual é a motivação para tudo isso? Por que eu devo me importar com o outro? Por que eu devo olhar para o outro que está ao meu lado? Qual que é a motivação para tudo isso? Se não for Cristo, não há nenhuma outra. E é isso que Paulo fala, como eu falei no final do versículo 11, que Cristo morreu por esses irmãos. E se nós entendermos isso, a nossa motivação vai ser baseada nisso. Por que eu me importo com o outro? Porque Cristo morreu por ele também. Porque eu cuido que as minhas ações possam afetar o outro, porque Cristo morreu por ele também. Está vendo o pensamento como que é? A motivação maior em cumprir isso, em, por exemplo, ter o conhecimento que ama a Deus, em conhecer a doutrina, em ser exemplo, precisa ser Cristo. Eu faço tudo isso porque Cristo morreu pelo meu irmão também. Eu faço tudo isso porque Cristo morreu pelo meu irmão. E assim Paulo termina esse capítulo 8, convidando esses irmãos a serem sábios. E é assim que eu quero terminar com vocês. Sejam sábios. As 3 aplicações, como eu falei. Cuidado com a sabedoria, com conhecimento sem amor. Estude o que a Bíblia fala a respeito de doutrina. E por fim, seja exemplo no meio dos nossos irmãos na igreja Batista Itaipu. E que a tua motivação maior seja saber que Cristo morreu pelos seus.